Oi, gente. Eu queria trazer para vocês uma notícia excelente e depois comentar e analisar a notícia, talvez as causas de por que isso aconteceu, para mudar um pouco o clima das pessoas, porque eu sinto na esquerda um certo clima assim muito triste com as eleições e tal, que é compreensível, porque essas eleições tivemos muitas vitórias da direita, tanto a liberal quanto a extrema direita. Mas a gente tem que se lembrar que a gente está enfrentando o grande capital, que a gente está enfrentando organizações, especialmente setores evangélicos, ultraconservadores, que estão organizados em igrejas, que estão fazendo a cabeça das pessoas humildes, estão tentando modificar a natureza da política brasileira. Nós temos que nos lembrar que o orçamento secreto, modificado, emenda do relator, ainda está valendo. Ainda está... foi diminuído seu impacto pelo Flávio Dino, mas ainda tem coisa rolando desse resquício de uma corrupção absolutamente generalizada. Então, eu quero trazer essa boa notícia para vocês. O MST elegeu candidaturas em todas as regiões do Brasil. O movimento acumulou vitórias em 19 estados de políticos comprometidos com a classe trabalhadora do campo e da cidade. Essa notícia está no Mídia Ninja. Eu vou trazer a notícia e depois eu vou fazer uma análise que talvez explique por que isso aconteceu, né? A causa, uma das primeiras causas aparece logo no início, né? Que em uma articulação inédita, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra conseguiu eleger 133 candidaturas nas eleições de 2024, consolidando sua presença em todo o Brasil. Foram eleitos 110 vereadores e vereadoras, além de 23 prefeituras e vice-prefeituras, distribuídas principalmente em cidades do interior, abrangendo 19 estados. Olha que coisa linda! As candidaturas eleitas estão comprometidas com causas centrais do movimento, como a democratização do acesso à terra, o incentivo à produção de alimentos saudáveis e sustentáveis e o combate à fome. Também são prioridades a educação, a saúde, cultura, diversidade e a preservação do meio ambiente. Que coisa... É maravilhoso isso, realmente. Essa vitória e o crescimento do MST é uma coisa realmente excelente. Segundo a coordenação nacional, a participação no pleito teve resultados expressivos, não apenas pelo número de eleitos, mas também pelo fortalecimento do capital social e político do movimento. O trabalho de base e o diálogo com a população foram fundamentais para o sucesso da articulação. As candidaturas do MST realizaram um trabalho excepcional em todas as regiões do país, levando a pauta da reforma agrária popular, tanto para o campo quanto para as cidades. O resultado eleitoral é reflexo dessa mobilização e importante vitória política, declarou Luana Carvalho, da direção nacional do MST. Ela destacou que o movimento busca se consolidar como uma força política organizada capaz de avançar em legislações em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Olha, é realmente excelente. Ao fim do primeiro turno das eleições de 2024, o MST conquistou uma prefeitura, 3 vice-prefeituras e 40 cadeiras nas câmaras municipais. Além disso, aliados do movimento pela reforma agrária elegeram 19 prefeitos, 3 vice-prefeitos e 29 vereadores. Confira a lista completa, não vou citar o nome de todo mundo, mas pessoas eleitas aliadas na luta pela reforma agrária. E tem um pessoal aqui, ó. Tem todos eles aqui. Que coisa maravilhosa. E olha, é claro que isso aconteceu porque o movimento social se organizou. É claro que isso aconteceu porque o movimento social dialogou com a sociedade. E isso mostra, gente, que essa tentativa que a extrema-direita realiza de tentar criminalizar os movimentos sociais, de mentir sobre os movimentos sociais, de tentar fazer os movimentos sociais o que eles não são, um movimento como o MST é um movimento que só ocupou quase que exclusivamente terras abandonadas. Tem exceções? Tem exceções. Tem problemas, os movimentos sociais. Se vocês fossem estudar história, eu sou historiador. Se vocês fossem estudar história, vou pegar um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender. Vocês vão encontrar no movimento feminista excessos, coisas erradas que, por causa de tanta opressão, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, parte do movimento feminista, em determinados momentos, cometeu excessos. Por causa desses excessos, nós vamos abrir mão do voto das mulheres, dos direitos das mulheres? Óbvio que não. Óbvio que não. Vamos para outro exemplo. O movimento negro, em vários lugares do mundo, teve excessos. De vez em quando tinha coisas que algumas pessoas do movimento faziam que não era a coisa mais correta. Mas você tem que se lembrar de toda a opressão, de toda a violência, historicamente, que aquelas pessoas do movimento sofreram.
A violência e os excessos que eles cometeram não chegam nem perto, não dão nem cosquinha perto do que foi cometido contra eles. Isso significa que o que eles fizeram quando era excesso estava certo? Não, mas é compreensível, dá para entender. E não pode levar as pessoas a abrir mão do que é que eles estão lutando. Eles estão lutando por uma causa fundamental de reparação, de justiça, com uma história de violência e uma história de hiperexploração. Vamos pegar um exemplo mais recente. Vocês acham que a gente não poderia, se vasculhasse bem, encontrar algum excesso do movimento LGBTQI+? Claro! Mas e toda a violência que foi cometida contra eles ao longo de séculos? Antes mesmo de existir movimento, e pessoas que sempre tiveram gays, né, foram perseguidas, sofreram terrivelmente. Imaginem, tentem se colocar no lugar dessas pessoas. É lógico que algumas pessoas, quando são tão maltratadas por tanto tempo, que veem, inclusive, historicamente como isso acontece, algumas cometem excessos. Esses excessos devem ser criticados, mas sem nunca esquecer o que produziu a violência anterior. E é isso que o movimento está fazendo ao dialogar com as pessoas, porque está desmistificando. Está fazendo as pessoas perceberem que, peraí, o MST traz alimentos saudáveis, está alimentando a minha família. O MST está produzindo alimentos orgânicos, é melhor para a nossa saúde. Peraí, o MST está ampliando a produção familiar, que coisa boa. Está contribuindo para a nossa economia. Está trazendo mais pessoas para a produtividade. Está diminuindo o desemprego. Se nós tivéssemos no Brasil uma política de reforma agrária, uma política habitacional, uma política de incentivo ao cooperativismo, de fortalecimento da classe trabalhadora, o nível de desemprego e o nível de desigualdade seriam muito menores. Não seria só o desemprego que ia cair, a qualidade do emprego ia subir. Não seria simplesmente as pessoas trabalhando em lugares que elas não veem a hora de sair desse lugar, mas seriam muito mais pessoas trabalhando em lugares em que elas se sentem felizes de fazer parte do processo produtivo. Se elas forem donas da terra, se elas forem donas dos meios de produção, se elas forem, se isso daí for delas, for da classe trabalhadora, não tenho a menor dúvida que a classe trabalhadora iria ressignificar, inclusive, a visão em relação ao trabalho. Hoje em dia, alguém fala: poxa, tô louco para voltar para trabalhar. As pessoas estranham, trabalhar é uma coisa ruim. Muita gente tem essa visão ruim em relação ao trabalho. Por quê? Porque está acostumado a um local de trabalho com um chefe chato, com hierarquia, com sendo o tempo todo cerceado a sua liberdade, tendo o tempo todo que fazer hora extra, muitas vezes sem receber direito, tendo seus direitos trabalhistas muitas vezes violados. Então, quando a pessoa estiver trabalhando numa circunstância completamente diferente, a visão, inclusive sobre o trabalho, tende a mudar. E que coisa boa essa vitória do MST. Meus parabéns. E vocês sabem que vocês contam com um aliado dos movimentos sociais aqui na Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal você já sabe. Quem sabe se torne membro ou apoiador, quem sabe manda um pix para apoiar nosso trabalho em andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.